Sejam muito bem-vindos para o primeiro vídeo de 2022. Eu sou Suelen Giacomini, sou mentora de mães empreendedoras, especialista em bloqueio e ressignificação de crenças. Então, se você está insatisfeita com seus resultados pessoais, profissionais, com o seu negócio, está se sentindo perdida, não sabe por onde começar e o que fazer, fica tranquila que eu estou aqui para te ajudar. Vou deixar aqui embaixo na descrição também os meus contatos, os acessos, como que você faz para entrar em contato comigo e a gente bater um papo bem legal. Mas no vídeo de hoje eu quero falar para você sobre as fases do propósito. Eu não sei você, mas eu já fui daquelas que tive muitas neuras por conta de propósito, né? Todo mundo falava assim, porque você precisa ter um propósito. Qual é o seu propósito? Todo mundo fala de propósito. E a gente está numa era agora que todo mundo vai falar de propósito, né? Porque deixou-se de falar de coisas, somente de coisas, e começou-se a olhar para dentro das pessoas, principalmente agora com a pandemia, a gente passou a de verdade começar a se conectar com as pessoas. E agora nós estamos começando a olhar de forma interior, né? Quem é a pessoa? O que ela vem fazendo nessa terra? Quais são os meus talentos, as minhas habilidades, as minhas competências, minhas luzes, minhas sombras, meus pontos fortes, meus pontos a melhorar. E a gente começa a fazer esse processo de autoanálise. E muitas pessoas, né, de autoavaliação, de autoconhecimento, muitas pessoas, elas travam, elas paralisam porque elas não sabem qual é o seu propósito. Primeiro ponto que você precisa saber é, o propósito já está dentro de você. Propósito não é uma coisa externa, propósito não é uma coisa fora. Propósito é uma coisa que já está dentro de você. E em que campo, Suelen, ele está? Nós somos um ser triuno, espírito, alma e corpo. O seu propósito está alinhado, alicerçado, cravado, carimbado no seu espírito. Só que você não consegue acessar o seu propósito enquanto você não trabalha o seu processo emocional. Porque você precisa entender, eu não sei se você já leu o livro Mais Esperto que o Diabo, é uma ótima recomendação de livro para que você possa entender sobre chamado, sobre propósito, né? Nesse livro, ele fala sobre os 5 medos básicos de todo o ser humano. E ele vai falar que não tem como, né, o inimigo de Deus entrar no teu espírito se não existir uma brecha emocional. Então, o demônio, ele não tem como entrar em você se não existe brecha. Por quê? Porque ele não é criador, ele é criatura. Então, ele não tem como acessar você, a não ser que você permita que isso aconteça. E aí, o que acontece? Por conta disso, muitas vezes, por conta das brechas emocionais, só fiz aqui uma alusão, por conta das brechas emocionais, muitas vezes você não consegue acessar as coisas espirituais, as coisas do alto, o teu chamado, o teu propósito. Por quê? Porque você está dando brecha no teu campo emocional para não conseguir acessar o teu campo espiritual. Então quer dizer que o demônio está dentro de mim? Eu estou possuída, eu estou possessa? Não estou falando isso. Eu quis fazer uma alusão aonde que quando nós estamos com brecha, muitas coisas nos afastam daquilo que verdadeiramente nós fomos chamados a ser e também a fazer. Então, quando você dá brechas no campo emocional, você vai dar brechas no seu corpo vai dominar você, seu corpo vai mandar em você, se levanta, se não levanta, se faz, se come, se não come. O corpo começa a determinar, tô com vontade, não tô com vontade, e você tem que saber de uma coisa, adultos fazem o que precisa ser feito, crianças fazem o que querem. Então, não, eu não tenho vontade de fazer atividade todos os dias, atividade física. Na verdade, tem dias que eu tenho muita raiva de ter que fazer esse troço, mas eu faço por quê? Por conta do resultado, por conta do resultado final que fazer isso vai me trazer. Agora, querer fazer todos os dias, eu não quero, não. Mas eu governo, não é verdade? Então, eu tenho que determinar o que eu vou fazer, independente da vontade ou não do que eu tente de realizar aquilo. Então, quando você não trabalha o seu campo emocional, você não acessa o seu campo espiritual. Outra coisa que você precisa entender para o acionamento de propósito é você ter intimidade com Deus, você ter relacionamento com Ele. Outra coisa que você precisa é viver um profundo processo de autoconhecimento. Você saber quem você é, saber as suas habilidades, as suas qualidades, porque é tão simples identificar o propósito, é tão simples. É tão simples, só que de tão simples que é, as pessoas elas não dão bola. Por exemplo, algo muito fácil para você identificar o seu propósito, para que depois a gente fale das fases dele então. Muito simples você olha, por exemplo, para as suas habilidades naturais. Quais são as suas habilidades naturais? A minha habilidade natural, por exemplo, é eu conseguir estudar e do que eu estudo conseguir ensinar as pessoas. É uma habilidade que eu tenho, é natural isso, né? Outra habilidade que eu tenho é de eu ser extremamente executora. Então, quando eu tenho uma ideia, eu não fico procrastinando com ela. Eu tive a ideia, eu
o mais rápido possível, eu coloco ela em prática. Eu aprendi um conhecimento novo, eu não fico, sabe, com obesidade mental. Eu aprendi, eu já vou para os stories, eu já gravo um vídeo, eu já faço alguma coisa para ensinar alguém. É uma habilidade que eu tenho. Então, dessa habilidade, eu me tornei mentora. Por quê? Porque eu tenho facilidade de ensinar as pessoas. Também eu tenho facilidade de ouvir essas pessoas e de, consequentemente, também dar a elas um caminho de direção. Então, quando eu começo a olhar para as minhas habilidades naturais, começo a entender que eu sempre fui apaixonada por pessoas, que eu sempre amei ajudar as pessoas, ótimo, e como que eu vou agora alinhar tudo isso dentro daquilo que eu naturalmente sei fazer? O que está conectado com isso? Agora, se você não sabe o que você gosta de fazer, se você não sabe quais são as suas maiores habilidades, se você não começa a viver uma descoberta de si mesma, vai ser muito difícil você identificar o seu propósito. Mas esse é um caminho muito simples, tá vendo? É simples, é assim. Identificou, pronto, aí tá a chave do seu propósito. Só que o propósito, ele também é feito de fases. Por que eu comecei falando nesse vídeo? Que no início as pessoas, elas ficam assim, neuradas, né? Neuradas, nem sei se existe essa palavra, mas tudo bem. Elas ficam cheias de neuras por conta do tal do propósito. Porque muitas vezes, quando você vai estar determinada a fazer um projeto, como por exemplo, sair da CLT e começar a empreender, no início, talvez lá atrás, você não vai ter um propósito clarificadíssimo do porquê você está fazendo aquilo. Talvez naquele primeiro momento, o seu primeiro propósito vai ser fazer o quê? Dinheiro. Vai ser talvez você fazer o quê? Uma transição de carreira. Vai ser talvez o quê? Empreender para estar mais perto dos seus filhos. Então, lá atrás, lá no início, né? Você talvez vai fazer isso agora, está fazendo isso agora, está nesse projeto, né? Está nessa transição, talvez. Eu não sei qual é o projeto que você tem, mas isso vai servir para qualquer projeto, ok? Lá atrás, há 10 anos atrás, eu comecei a empreender. Então, esse ano de 2022, completo 10 anos. Aê! 10 anos de liberdade! É isso mesmo. Então, lá atrás, quando eu comecei a empreender, quando eu saí da CLT, lá atrás eu tinha só um objetivo, que era eu não queria mais que ninguém mandasse em mim. Lá atrás era isso. Eu queria ter meu próprio dinheiro, eu queria fazer meu próprio horário, eu queria trabalhar de onde eu tivesse vontade de trabalhar. Lá atrás, quando eu saí da CLT, esse era o meu propósito. Eu não tinha um propósito clarificado de que eu preciso, de que eu, que a minha história, que os meus bloqueios, que as minhas superações iriam ajudar as pessoas. Não, lá atrás eu não tinha entendimento disso. Lá atrás eu só queria isso. Depois, no decorrer do caminho, o propósito vai ficando mais claro. O propósito vai ficando mais nítido. O propósito vai ficando mais clarificado, né? Você vai falar assim, mas aí você vai fazer por dinheiro? Não, não é fazer por dinheiro, é fazer por um propósito. Talvez o dinheiro, nesse momento, vai ser o teu propósito. Ele só não pode ser o senhor da sua vida. Você não pode regir a sua vida por causa do dinheiro. Mas talvez nesse momento você olhe e você fala assim, eu preciso aumentar a receita da minha casa. E hoje, com o salário que eu ganho, não dá. Eu quero trazer mais oportunidade, mais liberdade para minha família. Eu quero, num dia de semana, poder, no horário contrário do que os meus filhos estão na escola, independente da hora, levar eles no parquinho para brincar, levar eles para tomar um sorvete. Aí depois veio a outra fase do propósito, que foi quando eu me tornei mãe. E aí, quando eu me tornei mãe, o desejo que começou a arder dentro de mim era isso. Era isso que eu queria. Era isso que eu queria. Eu queria me conectar com as pessoas nesse formato. Eu queria me conectar com a minha filha nesse formato. Eu queria estar alinhada com ela nesse sentido. Sabe, sem depender de, eu preciso levar minha filha num médico, eu quero levar minha filha a fazer foto, não sei aonde, eu tenho que depender da aprovação de alguém. Eu tenho um valor chamado liberdade. E esse valor, ele é inviolável. Não negocie seus valores. Não troque propósito por proposta. Jamais faça isso na sua vida. Só que eu quero que você identifique agora, qual é a fase que você está hoje? Você está na fase de sair da CLT e começar a empreender? Você está na fase de estar na CLT e estar empreendendo? Você está na fase de querer, sei lá, projetar uma grande viagem, uma viagem dos sonhos, talvez? Você está na fase de mudar de cidade, fazer uma mudança geográfica? Eu não sei qual é a fase que você está, mas o que eu estou te falando serve para qualquer projeto na sua vida. Só que você tem que avaliar e entender em que fase que eu estou e aonde eu quero chegar. Então, para essa fase inicial, o propósito é esse. Quando você estiver cumprindo esse propósito, você avalia a próxima fase e o próximo propósito. Então, saiba do seguinte, cada fase tem o seu propósito. Então, identifica a fase que você está, estabeleça um propósito para ela. Esse propósito ele vai ter que vir com objetivos,
Ele vai ter que vir com caminho, ele vai ter que vir com direcionamento. E a última coisa que eu posso dizer para você é: não ande sozinho. Não ande sozinho. Você tem que saber que muitas vezes a gente vai ter dificuldade de enxergar o caminho, porque tem muito bloqueio, muita crença, muita coisa que disseram, autoimagem destruída, enfim. Então não ande sozinho. Busque ajuda, busque por alguém que possa te ajudar na clareza do teu caminho. Busque por alguém que possa te dar esse direcionamento de caminho. Só não anda sozinha. Temos aqui um combinado? Então a tarefa qual que é? Você vai pegar agora, identificar a fase que você está e você vai também identificar aonde você quer chegar. E daí, de fase em fase, você vai definindo um novo propósito, até que você tenha clareza do propósito maior, do propósito master, do grande propósito, né? Então, identifique, avalie. Você conhece as suas habilidades? Vai ficar mais simples ainda. Seus talentos? Mais simples ainda. Se não conhece, identifica por que você está tomando essa decisão agora. Qual é o objetivo? Qual é o propósito para isso? E você trabalha em cima desse propósito. Chegou? Vai para a próxima fase e estabeleça um novo propósito. Esse vídeo fez sentido para você? Você gostou desse conteúdo? Te ajudou? Trouxe clareza? Deixa aqui embaixo nos comentários, então, qual foi o maior aprendizado do vídeo de hoje e também qual é o assunto, né? O tema que você gostaria de me ouvir falar nas próximas semanas, tá certo? Vai ser um prazer responder você e estar aqui com você, porque afinal de contas é para você, tá joia? Então, Leoa da minha alma, fica com Deus. Um beijo na alma e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!